Olá, estamos começando mais um programa Conexão Aberta e olha, esse programa tá fantástico, nada mais, nada menos do que o nosso querido jogador Michel Bastos aqui convidado. Michel, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, seus lindos, maravilhosos, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Muito obrigada. E temos também aqui como convidado o Reinaldo Santos, vereador de Cajamar. Reinaldo, obrigado por estar conosco mais uma vez. Muito obrigado, um abraço a todos. É uma honra estar aqui com vocês, com a doutora, com você, Francisca, e com meu amigo aqui, Michel Bastos. Muito obrigado, que honra você aqui com a gente, aqui batendo esse papo aqui no nosso Conexão Aberta. E aqui, nós duas, vocês já conhecem, eu, Francisca Rodrigues, jornalista, mediadora aqui do programa, que só tem fera, entendeu? Eles quase não nos deixam falar. E a nossa doutora Linhares, advogada também. Cris, obrigada. Obrigada a você. Reinaldo, mais uma vez é ótimo estar contigo. Michel, sou sua fã, né? Vamos, obrigado. Você é uma pessoa incrível, eu sou sua fã, não somente pelo futebol, pela pessoa incrível que você é. Então é um prazer estar contigo, você é fantástico. E quem te conhece, sente-se honrado, porque você é uma pessoa incrível. Então, obrigado por estar aqui conosco. Aí, uma introdução dessa aí. Vamos introduzir de novo? Vamos introduzir, Michel. Você vez. hoje é a estrela aqui do nosso programa. A gente está muito feliz mesmo que você conseguiu encaixar aí na sua agenda. Obrigada. E aqui o programa é para a gente falar um pouquinho da gente, né? E hoje é para falar de você. Vamos embora. O que é ser um jogador? Sabemos um pouco da sua história, né? Ser um jogador no Brasil negro, mas que foi embora para o exterior muito cedo, muito jovem. Sabemos da sua história, que você nos contou anteriormente, do seu pai ter te acompanhado um período, de mostrar, falar aquilo para você, olha, é isso ou não é? Você é melhor do que eu, que seu pai também foi jogador. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é ser um jogador negro brasileiro no exterior. Porque hoje o que a gente vê é todo esse preconceito, esse racismo, né? E eu queria falar um pouquinho das dificuldades, que tudo, não é só glamour. Então, primeiro acho que, para quem não sabe, eu sou gaúcho, vim do Rio Grande do Sul. Sou lá do interior, Pelotas, barbaridade. E na verdade foi lá onde tudo começou. Acho que meu pai é também um ex-jogador de futebol. Jogou em alguns clubes lá do Rio Grande do Sul. Só você e seu pai, Michel, que foi jogador de sua família? Da família, quase todos tentaram, né? Poxa, sério? Como grande maioria. Meu pai são mais três irmãos, né? Aliás, mais 3 irmãos. Sim. E desses 3, aí no total são 4, né? Dos 4, 3 tentaram jogar futebol. E meu pai profissionalizou, jogou no Brasil de Pelotas, num período até de glória, vamos dizer assim, do clube. Hoje o clube não vive tão bem como antigamente, mas ele fez parte de uma grande história lá. Só que meu pai acabou parando de jogar meio que precocemente, assim, né? Eu sou mais 3 irmãs, mas eu sou gêmeos, né? E numa fatalidade o meu irmão veio acabar falecendo, e com a perca, acho que a gente, hoje eu sou pai, eu sei a dor que meu pai passou, e devido a isso ele encerrou a carreira com 27 anos. Novo. Né? Aí saiu do futebol e como não tinha estudado, foi fazer o corre de outra forma. Virou segurança de ginásio. Sim. Trabalhou numa empresa de eletricista, e assim foi. E eu, acompanhando meu pai desde pequeno, sempre fui apaixonado por futebol, né? Então comecei a jogar desde pequenininho, queria ser igual ao meu pai, que para mim sempre foi uma referência. Cara, acho que deu certo, porque... Você foi com quantos anos para fora? Eu fui com 16 anos, né? Criança, e a minha história é uma história bem, bem, bem legal, assim, porque eu com 14 anos, eu fui para Porto Alegre, né, para casa de uma tia que me criou, que cuidou de mim, para eu tentar fazer teste no Grêmio, no Inter, na época.
E acabou que, devido ao fato de eu não ter muita, como eu vou dizer assim, conexão, né? Não ter uma conexão, porque às vezes até para isso, até desde de pequeno, você tem que ter um contato dentro do clube para encaixar o menino e tudo mais. E eu não tinha, eu ia, né? Me inscrevia lá, meus primos me inscreviam nas antigas peneiras que tinha, né? Só que é muito difícil. Você chegava lá, tinha 200 moleque. Era só paixão pelo futebol que te levava a essa que peneira, levava. né? Eu ia mesmo, e até que chegou um certo período, minha tia via que eu amava futebol, ela me colocou numa escolinha. Pagava mensalidade pra mim nessa escolinha. E aí, lá nessa escolinha, eu conheci um ex-jogador, que chama Lino, que me viu jogando. E aí eu consegui essa conexão. Aí com ele, né, que conhecia alguns empresários, falou, tem um menininho lá, tem um niguitinho lá que é bom de bola. Vamos dar uma olhada nele. E aí, foi aí que tudo começou. 14 anos. Com 14 anos. Aí eu vim pra São Paulo, vim pro Corinthians. Aí do Corinthians fui pro Cruzeiro. Só que nisso aconteceu algumas coisas na minha família que fez com que eu voltasse pra Pelotas. Né, eu perdi meu avô e aí ficava nesse, né, vai num clube, vai no outro. Aí eu já comecei a achar, pô, isso aqui tá igual as peneiras que eu fazia antes. Tipo, sabe, não vai dar em nada. Aí eu falei, vou voltar pra minha cidade. Aí cheguei na minha cidade, até uma história bem legal. Aí meu pai ia trabalhar de bicicleta, né, e em cidade pequena, todo mundo falava, pô, o Michel lá, o filho do Bastos, tá lá no Corinthians, pô, tá lá no Cruzeiro. Então, tipo, na cidade, né? Cidade pequena, famoso né? já. Cidade pequena. Aí, quando eu voltei, todo mundo começou a falar, pô, um menino lá do Baço lá voltou pra cá. Aí, todo mundo sabia que eu tinha voltado. Aí, nisso, meu pai voltando do trabalho de bicicleta, do nada, um cara subia ele e fala, seu Basto, oi. É o Neca aqui, pô, sou diretor lá do Esporte Clube Pelotas e tal. Oi. Tô sabendo que o seu filho tá aí. Leva ele lá, pô. Leva ele lá pra ir treinar com nós e tal, não sei o quê. Papai, meu pai chegou em casa e falou, encontrei lá o diretor, o Neca. Ele pediu pra você ir lá pra fazer um treino com os meninos lá. Eu falei, não, pai, não vou nada. Já bati em Corinthians, já bati em Cruzeiro, já fui pra Porto Alegre e tal. Eu vou estudar, pai. Vou ficar jogando bola na rua mesmo. E acho que não vai dar em nada. Aí meu pai, não, filho, vai lá. Meu pai sempre incentivando, falando, não, vai lá. Eu chegou um certo dia, fui. Aí é coisa de Deus mesmo. Aí cheguei lá pra treinar, os coletes tudo rasgado, o campo com os buracos, dava pra você entrar pra dentro. Olha que Era coisa. Outra realidade. Sim. Era outra realidade. Coisa aí que você não viu aqui no Corinthians. Não, né? então. Nos grandes times que ele passou, né? E aí era outra realidade. Só que, cara, resumindo, acho que ali foi um anjo que parou meu pai e falou assim, É agora. É agora. E foi. Eu acabei indo pro Pelotas, jogando hoje fala sub-20, sub-19, né? Mas antigamente era juvenil, júnior e tal. Aí eu vou pro juniores do Pelotas, jogo o Campeonato Gaúcho com eles, aí me destaco, faço gol. E nisso, o Pelotas jogava a Série C do Campeonato Brasileiro e a antiga Sul Minas. Sabe que tinha Rio-São Paulo? Sim, Rio-São Paulo, aí tinha a antiga Sul Minas. Aí nessa Sul Minas jogava contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, todos os times Atlético grandes, Paranaense. Né? Os grandes do Sul com os grandes de Minas. E o Pelotas iria jogar esse campeonato. Aí eu nessa época que eu tô lá no Juniores, o Pelotas jogava a Série C. E o treinador que tá lá foi mandado embora. Então, como faltava, 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, e o Pelotas não ia nem um lado nem para outro. Tava ali. Subiram o treinador dos Juniores, que era meu treinador pro profissional. Puxa vida. Aí ele falou, vou subir o Michel junto comigo. E vai junto. Aí foi. Aí nisso eu vou para um jogo, né? Aí assino um contrato profissional e tal. E vou. Isso menor, então, de idade ainda. Menos de 18 anos você assinou. Profissional. Eu tinha 17 anos praticamente. 17 anos. E aí eu assino,
Aí vou um jogo no banco, lá do profissional, não entro no jogo. Ficou Era só um jogo no banco. fora. Aí não entrei no jogo. Aí no jogo seguinte, que era um jogo em casa, eu tô lá no banco, mas num nervoso, Vontade de pedindo jogar. pra Deus com aquele... Ele era careca, assim, eu até brincar, falar, pô, esse careca podia olhar pra mim e chamar eu pra jogar. Aí, cara, do nada, ele... Michel, vem. Cara, foi tipo algo... Uma das... Sobrenatural. Surreal, muito né? Surreal. na minha vida, assim. E nisso, e eu sempre gostei, eu batia falta e tudo mais. Aí eu tô lá na beira do campo pra entrar, tem uma falta. É uma coisa muito assim, coisa de Deus mesmo. Olha que coisa. E aí tem uma falta, eu entro, eu nem vou pra bola, assim, tipo, pô, tô acabando de vendo? subir Entrar? profissional, vou deixar os caras, né? Deixa os caras. Nisso eu só começo a escutar lá do banco, deixa ele bater, deixa ele bater. Aí eu olhei assim e falou, eu? E era o técnico. Era o técnico. Deixa ele bater, deixa ele bater. Aí eu olho pra trás assim e falo, eu? Ele, é você que vai bater. Eu falei, tá bom. Cara, meu primeiro toque como profissional, meu primeiro gol como profissional. Nossa, que chique. Entrou e já fez o gol. Eu entro... Entrou na Você barra, ia a falta passar e de faz o definir gol. pela bola. E nesse olhou. Próximo da minha mãe área, onde que tá? Esse dia que minha mãe era trabalhar como faxineira e ela, pô, pediu pra patroa dela pra sair antes pra poder ver. E o meu pai não pôde estar presente nesse dia, do porque serviço. meu pai trabalhava numa empresa de fio de luz de poste, né? Ele ia muito pro interior, Pra assim, poder porque fazer dava instalações. porque dava muita tempestade, essas coisas assim, ele ia lá. Então meu pai tava viajando com a empresa. E aí só foi minha mãe. Aí eu não fiz outra coisa, eu saí correndo assim. Procurando ela. E a minha mãe é uma neguitinha desse tamanhozinho assim, e aí eu não achava nunca ela, porque eu queria ver onde é que ela tava. Então, ver a reação dela, pô, né? e aí foi pra mim um começo mágico, Nossa, assim. foi muito... E aí as coisas foram indo. Aí eu segui jogamos a Sul-Minas, me destaquei na Sul-Minas, e foi na Sul-Minas que um clube holandês me viu jogando e pediu pra E você tinha o quê? 18 anos? 17? Não, tudo nesse mesmo Tudo nesse período mesmo aí. período. Menor ainda, era menor 17 ainda. anos. Tudo nesse mesmo período aí. Aí nisso foi coisa tipo assim, Muito rápido. Porque as coisas no futebol é rápido Quando demais. acontece... E nisso eu vou pra esse torneio lá, a gente é campeão, eu sou eleito o melhor jogador. Nossa. Aí eu só volto pra buscar minhas coisas e meu pai me bora. Aí que você foi pro... Aí, na verdade, eu volto, eu venho, pego minhas coisas, vou pra lá, aí uma família lá, tipo, meio que me adotou, né? Até você um ficar salve nessa pra casa. Norma, se um dia ela for ver obrigado por tudo. Então, essa família me acolheu, até porque, pela minha idade, eu não poderia, né? Ficar lá. Porque eu era de menor ainda. Aí, essa família me abraçou, me acolheu. Eu comecei jogando na base lá, né? Do Feyenoord da Holanda. E aí, quando eu completei 18 anos, eu fui profissional. Aí, nesse período, meu pai foi pra lá também. Só que aí, prometeram visto de trabalho pro meu pai. E aí, foi levando com a barriga e tal. Meu pai ficou 6 meses. Quando ele foi sair do país, não pôde voltar mais. E como é que foi essa sensação? Quando seu pai não pôde voltar mais e você se vê sozinho? Cara, Até aí você já tinha 18. É tipo assim, eu até hoje, né? Eu não cozinho, eu não... Mas ele é família, né? A gente Eu sou percebe muito- que o Michel é muito Eu família. até falar, ó, quem tá ligando. Sua irmã. Minha irmã. Ele é muito família. E aí acabou que isso meio que me atrapalhou, porque eu já Sentiu tava... Aí sozinho. quando meu pai vai pra lá, eu já morava num apartamento, né? Não tava mais com essa família. E aí meu pai volta, eu me deparei sozinho, né? Não falava muito bem a língua ainda. E aí nisso, acho que fiquei mais uns 6 meses. Aí vim de férias pro Brasil, aí Não queria voltar. fui pro meu pai e falei, pai, não dá pra ficar lá sozinho, não. Ou você volta e meu pai não podia voltar, ou eu quero ficar aqui no Brasil. Quero achar um clube aqui no Brasil pra ficar aqui. E é aí que eu volto e vou pra Curitiba. Aí você foi pro Curitiba. Aí eu fui pro Atlético Paranaense. Mas aí, olha, você ficou um ano e pouco lá na Holanda. 2 anos. 2 anos na Holanda. Aí 2 você anos. voltou pro Brasil. Aí eu Aí voltei. você ficou quanto tempo?
Aí as coisas comigo é muito rápido. Aí eu volto pro Brasil, eu fico 3 anos aqui e volto pra Europa de novo. Aí você foi pra onde? Aí eu fui pra França. Aí é onde eu fico lá 8 anos, né? Poxa. Aí fico 8 anos na França. Da França eu vou pra Alemanha e Itália. Aí vou um curto período para os Emirados Árabes, para Dubai. E aí volto pro Brasil de novo. E aí que vem pro São Paulo, Palmeiras, Sport. Aí tem um períodozinho no América e encerro minha carreira. E como é que foi jogar na seleção brasileira? Cara, você acredita que às vezes eu acho que a ficha já caiu há muito tempo, mas tem hora que eu falo assim, caramba, cara, eu joguei na seleção brasileira. Sim. Sabe? Tem hora que isso rola, que a gente, tem hoje nacional. muito amigo do futebol, que jogou em seleção, que não jogou, e aí o povo fala, pô, você é jogador de seleção brasileira, aí você olha assim, tantos, né, ídolos aí que vestiram a camisa da seleção brasileira, e eu nunca, vou dizer assim, não que eu nunca almejei, mas assim, eu sempre fui por etapas, né, eu quero me tornar profissional. Aí você se torna profissional, agora eu quero ir para um time grande. Sim. Aí, agora eu quero jogar na Europa. Tudo por etapa. Aí chegando lá, quando você vê que você tem potencial e que você tá num time grande que pode te levar... Aí você começa... Aí, pô, eu tenho condições de chegar a uma seleção brasileira. E assim foi. Isso foi 2010? Eu cheguei... mas eu cheguei na seleção em 2008. Aí fico 2008, 2009, 2010. Joga a Copa do Mundo, aí pós-Copa do Mundo, aí eu não voltei mais para a seleção. Tá, Michel, hoje a gente vê, né, não sei quando você estava, que era muito mais jovem, mas hoje a gente vê aí o Vini e outros jogadores com tudo isso que eles passam no exterior. Você passou por isso também? Então, eu tive muita sorte quanto a isso, né? Eu acho que... Só que comigo não. Eu já presenciei com alguns outros colegas, né? Eu, graças a Deus... Nessa época que você jogava, você já tinha isso também? Tinha. Porque hoje parece que está exacerbado, na verdade, antigamente não tinha, né? Celular, que captava o pessoal falando esse monte de besteira. Falava, mas não era divulgado, né? Não ficava era ali divulgado, naquele momento, naquela situação. Pô, sinceramente, eu acho que como você falou, a gente falou aqui antes no começo do programa, a gente, quando entra dentro de campo... Cara, é uma concentração tão grande que você pode estar com 80 mil pessoas ali, tem momentos do jogo que você não escuta nada. Nossa. A adrenalina é tão grande em certo momento do jogo que você não escuta nada. Tipo, mas você nunca teve essa sensação de Cara, eu já viu colegas ao lado? Assim, na verdade, lá fora, por incrível que pareça, não. Foi acontecer um fato... comigo, né? Na minha volta ao Brasil, né? Onde me agrediram nas redes sociais, me chamando de macaco e tudo mais, após uma derrota do São Paulo. Isso acabou até aparecendo no Fantástico, deu uma repercussão bem grande. Mas lá fora, por incrível que pareça, eu mesmo nunca passei por isso, né? Mas conheci e tive colegas que já tiveram problema, e nem tanto assim com torcedores, às vezes até com o próprio colega de clube time mesmo, que agride. Time também? Também, porque na verdade o futebol ele é um esporte coletivo, mas dentro desse coletivo, por exemplo, tem existe tem você... Tem o individualismo. E existe uma competição ali também, né? Porque você tem ali no elenco 30 jogadores, só joga 11. Então os outros 20 já querendo tomar o teu lugar. Tem isso. Isso é algo que você pode levar pro lado sadio, trabalhando. Sem uma competitividade sadia, treinando né? forte, quando tem oportunidade de jogar bem, e aí é uma escolha do treinador, mas existe sim, não tem como negar que dentro do coletivo, dentro de um grupo ali, de uma equipe, tem essa competitividade. O cara nunca vai querer ficar no banco de reserva, ele vai querer jogar, ele vai querer o teu lugar.
Então, às vezes, dá rincha, dá brigas. É uma escola, né? Como é que você viu isso e você trouxe aí pra tua vida fora do futebol agora? Então, eu levo muita coisa do que eu aprendi, do que eu vivi no futebol, né? Eu acho que o futebol fez eu crescer muito, assim, né? Me deu muita responsabilidade, muita mesmo. Eu acho que eu sempre fui um moleque muito alto astral, mas assim, meio que, como eu posso dizer, descompromissado, assim, meio rebelde. E com o aí chegou um certo... tanto que isso no começo da minha carreira até me atrapalhou um pouco, sabe? Assim, eu era muito rebelde mesmo. E aí quando eu vi que eu tinha condições de viver daquilo, poder dar um bom sustento aos meus pais, aos meus irmãos, ali eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso encarar isso como a minha profissão, o meu sustento e o futuro da minha família. Um trabalho, né? Então eu tive que me remodelar, mudar, entender, enxergar, chegar nos mais velhos, nos mais experientes e perguntar e ter a humildade de chegar nos caras e falar, como que eu faço isso? Como que eu lido com isso? Entendeu? Entendi. Como que, sabe? Porque não é fácil. Tipo, ainda mais quando você começa a ganhar um dinheirinho também, dinheirinho a mais. Então, assim, tipo, de chegar nos caras mesmo e pedir experiência daquilo que eles viveram. E isso me ajudou muito. Então, eu acho que muito hoje, o Michel é muito hoje de tudo aquilo que ele viveu no futebol, né? Que nem eu falei, tipo, eu fui por etapas. E na minha vida, hoje em dia, até fora do futebol, eu continuo sendo assim. Vou degrau a degrau e um dia eu sei onde eu quero chegar. Mas vamos devagarinho. Mas o futebol, eu fiz isso a minha vida toda. Tipo, né? Eu parei de jogar tem 4 anos. Só sabia fazer isso. E hoje tá sendo algo tudo novo para mim. É um aprendizado. Eu tô muito, assim, empolgado em conhecer outras coisas, fazer outras coisas. Legal, hein? E tá sendo bom. Não é fácil, né? Assim, quando o pessoal pergunta, você sente falta? Pô, não tem como, não. E não é só falta do trabalho em si, mas a gente imagina sempre uma vida de um jogador, principalmente que teve rotina, fora, tudo, tem o glamour também que a gente imagina, né? Não, tem muita coisa que a gente acaba sentindo falta. Mas acho que a coisa mais... acho que o que mais me faz falta é quando eu vou no estádio e vejo aquele estádio cheio, gritando o nome da galera. E, pô, já passei por isso. Só que hoje a gente tem consciência que não volta mais. Tipo, já foi, o meu tempo já passou. Michel, além do seu grande ídolo, que é seu pai, né? Que você deixa claro que você é apaixonado pela sua família em si, né? Quem é o seu outro grande ídolo do futebol? Porque da vida é seu pai. Na verdade, dos, né? Você deve ter vários, né? Na verdade, eu tenho um que é... Eu tive 2 durante a minha vida. Eu tive um lá no comecinho, quando eu comecei a gostar de futebol, que me fez gostar do São Paulo, que era o Miller. Sim, grande. Era o Miller, que eu tive a honra e o prazer de vestir a camisa 7 do São Paulo, que o meu ídolo de infância vestiu. Então isso também, pra mim, foi uma conquista. Mas, assim, pra mim, é Ronaldinho Gaúcho, não tem. Eu sou... Não é bairrismo, não, né? Não. Mas ele é fantástico mesmo. Não, ele é ótimo. Assim, quem acompanhou, viu o auge do cara. Dele. E quem ama futebol, aquele futebol alegre, aquele futebol moleque que você deve ter visto, acompanhado muito. Que hoje a gente, com todo respeito, não vê muito isso, não. Não tem. Ele foi um que mais me impressionou, assim. Tipo, mais... Poderia falar vários, mas ele aí é gosto, né? Muito de gosto. Não, o futebol dele é diferenciado, né? Sempre foi, Pelé, né? É que eu não vi o Pelé jogar. Então, né? Se fala isso pro meu pai vai falar, não tem nem comparação, pô. Pelé no pedestal, mas é que eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogando, né? Assistindo o vídeo, a gente vê que tem uma relação também, né? Que o Pelé tinha uns dribles meio... assim... Como o do Ronaldo. Não, se me pergunta o rei do futebol, não tem como. Tipo, eu não entro nem em debate. Não tem como debater, eu não entro nem em debate. Mas assim, aí... o seu jogador, o fã, que você... Ronaldinho Gaúcho. Hoje, quem é Michel Bastos? Cara,
Hoje, quem num geral, assim? Num geral, claro. Além Cara, desse cara hoje Michel alegre, Bastos, esse cara alegre. pai de família, Pagodeiro. casado, pagodeiro, bem casado, empresário. Hoje, aí no ramo do empreendedorismo. Então, mas é o mesmo moleque de sempre, brincalhão, pra frente, alto astral. Você ainda trabalha ou está empreendendo dentro da área do futebol? Esporte, ou do esporte não, não tem como a gente... sair, eu fiz isso a vida toda. Não tem como sair, Então, né? Já é o que você se tipo, acostumou. Não dá pra dizer assim que você não vai mexer com isso. É o que você sabe fazer de melhor. Né? Não tem como. Eu vivi disso mais de 20 anos. Então, não tem como você... como eu posso dizer... não mexer com isso, né? Não dá. Lógico, eu não me vejo, eu não tenho um perfil de treinador, eu não me vejo um cara com perfil de um diretor de futebol, mas eu me vejo um cara que possa fazer uma gestão de um atleta, que possa empresariar um atleta. Isso eu acho que já é um pouco do meu perfil. Então a gente tenta fazer um pouco disso. Mas assim, não sou muito ativo nisso, não. Bem pelo contrário, bem pouquinho. Eu faço hoje mais intermediação, se possível, com clube, atleta ou empresário, até porque eu não tenho licença para poder empresariar, né? Então, mas a gente sempre tá na função. Hoje, pra criançada, molecada que tá começando, né? Que você é um ídolo pra muitas pessoas. Qual o conselho que você daria pra essas crianças, pra essa molecada? Olha, primeiro, lógico, acredite, né? Como eu acreditei nos sonhos, é difícil. Não é fácil. Né? Outro dia, a gente estava até vendo uns números, né? Que um dito cujo aí foi buscar e querendo ou não, hoje só 2% de todos esses jogadores de futebol que a gente tem aí no Brasil afora, só 2% ganham acima de 10 mil até o Neymar. 2%. Nossa, muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim... Muito pouco. Todos esses jogadores que existem no se eu não me engano, é 2 ou 4%. Mas um índice baixo. É um índice muito baixo. De jogadores que nós temos. temos. Índice muito baixo. Mas, assim, eu acho que essa criançada de hoje, acho que o recado que eu dou lógico, acreditar no sonho, mas o futebol, ele mudou muito nos últimos 10 anos. Então, hoje o futebol é muito mais dinâmico. Hoje se você não virar um atleta de verdade, e eu sempre falo isso e dou um Cristiano Ronaldo como exemplo, que é um jogador que tem uns números espetaculares. Esses números fazem que ele é considerado um dos melhores de todos os tempos. Só que é um jogador que, para quem conhece futebol, ele teve a consciência de dizer, cara, tecnicamente eu não sou um Messi da vida. Mas eu tenho uma qualidade que é cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, e foi isso que ele fez, virou atleta. E isso tornou ele o que ele é hoje. Então hoje o futebol, a dinâmica do futebol hoje, se você não virar um atleta de verdade, com uma boa alimentação, disciplina dormir total, bem, né? uma disciplina totalmente o oposto que os jogadores de antigamente tinham, eu acho que você não vai chegar. Né? Até eu falo, hoje em dia, talvez um jogador que tenha muita qualidade e não tenha disciplina, ele não chega. Aí chega o outro menininho lá, que é muito abaixo que esse que é craque tecnicamente, mas tem muita disciplina, esse vai chegar. Aquilo que a gente estava comentando antes, né, Reinaldo? De não desistir, né? Não desistir do e não sonho, desistir. mas tem que se aplicar. Não, porque é muito difícil. É muito difícil. Assim, tipo, só eu sei o que eu passei para poder chegar. Que você deixou, né? Eu tive que deixar muita coisa para trás. Eu não reclamo de nada, assim, da minha infância. Né? Mas eu não tive tempo de soltar pipa, eu não tive tempo de bolinha de gude, essas coisas assim. Eu já desde cedo eu fui pra luta. Eu fui correr o mundo. Tanto que
eu saí de Pelotas, eu tinha 14 anos e praticamente eu posso dizer que nunca mais voltei. Quando eu voltei, eu fiquei mais 6 mesinhos ali e já fui embora. E tô aí até hoje. Então, assim, foi difícil. Então, o conselho é, ou você se aplica e tem disciplina, ou vai estudar e fazer outra primeiro coisa. de tudo, se aplicar. Tanto que eu tenho um projeto meu, né? Que é um projeto que chama The Football Camp, onde a gente leva os meninos, né, para um hotel, para um campo. Legal. A gente fica lá 5 dias treinando. Só que ali a gente mostra a realidade do futebol hoje, com tecnologia. E aí mostra para esses meninos o que eles vão ter que passar. O processo que eles têm que passar para chegar num profissional. E até é legal que teve no último dia lá, ele chegou, sentou na mesa assim para comer e falou: tio, é isso mesmo? Aí eu falei: é isso pra pior. Ele, mas como assim pra pior? Pra pior no bom sentido, porque você vai ter que ralar muito mais do que você fez aqui. Todos essa é a realidade, dias, mas se você almeja, e isso em qualquer tipo de profissão. Qualquer área, né? E o moleque falou: tio, então eu vou estudar mesmo, tio, porque... Pra mim não vai dar. Não vai dar, pra mim não vai dar. Isso aí. E foi legal. Então, é bem isso. Eu acho que a realidade do futebol hoje, se você não virar um atleta de verdade e não for regrado, talvez você não chegue. É difícil, eu posso estar até errado, mas eu acho que não. Bom, gente, olha, um papo, Michel, super obrigado. Obrigado a vocês, contem comigo, eu já falei pra vocês. Com certeza vamos te trazer mais vezes aqui, falar sobre outros assuntos. Se tiver pauta boa, assunto bom. Aqui assunto bom que não vai faltar, né? Até porque eu não vou mentir pra vocês, eles estão na minha casa. A casa é sua, né? A casa é nossa. Nós que invadimos a casa do verdade. Michel. A gente aqui. aproveitou e já puxou ele aqui pra sala e vamos gravar. Obrigado, Reinaldo, gente. também, obrigado por você Eu que agradeço ficar aí, mais um pouco com a gente. Agradeço aí, meu amigo Michel. Olha só que honra aqui com a gente eu conheci o Reinaldo no pagode, pô. Foi no pagode. Bom, não vamos churrasco. Vamos deixar pra próxima. Não, mas ele foi lá ajudar a rapaziada. A sacar, né? Tá a bom. rapaziada lá que vive da música em Cajamar. Estamos para ajudar lá agora também, né, Michel? Michel deu umas ideias bacanas aqui, nós vamos implantar lá para dar uma ajuda para aquele pessoal que merece, e eles são bons. Os meninos né? São bons pra caramba. É bom, então é vamos bom. ver se a gente os convida quando a gente for gravar lá ao vivo. Vamos. Vamos trazer eles aqui um dia, né, Michel? Aqui na sua casa. Não, arma um pagode aí pra nós. Vamos armar um pagode aí. Tá aí, Obrigado. doutora Linhares, mais uma vez nós aqui juntos, né? E eu só tenho a agradecer. Michel, você realmente é uma pessoa fantástica. Obrigado. Que você continue com esse brilho, esse amor pela sua família que você tem. Obrigado. Que isso é uma coisa muito bonita. Obrigado. Que hoje em dia é muito difícil de se ver, né? Então, que você... jogador de futebol. Para jogador de futebol. Não, mas vamos assim, generalizar. Né? Não, mas ele irradia esse amor pela Você família. vê. Toda vez que conversa com ele, os olhos dele brilham. Ele fala da família com grande amor. Isso, hoje em dia, não são todos. Assim, obrigado pela sua presença. Obrigado vocês. Pelo seu carinho, por deixar nós estarmos na sua casa. Não é coisa só A casa minha, é nossa, não. hein? É coisa do Wagner. Cadê o Wagner? Cadê o Wagner aí? Bom, Mas, gente, vamos obrigado. encerrar, porque o Michel vai gravar outro programa, né? Então, obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Vamos lá. Boa. Vamos lá, gente. Michel, você... Sai daqui, já vai pra lá.